Havendo o número regimental, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir o parecer à proposta de emenda à Constituição número 32A de 2020 do Poder Executivo, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Queria agora dar continuidade, passando para Paulo Modesto, promotor de Justiça do Estado da Bahia e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público. Ele está em vídeo. Boa tarde, doutor Paulo. Tem até aí 15 minutos. Obrigado. Espero que me ouçam. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial, deputado Fernando Monteiro, excelentíssimo senhor relator, deputado Arthur Maia, eminente egresso da Faculdade de Direito da UFBA, liderança preparada para os desafios dessa comissão, excelentíssimo deputado Tiago Mitrô, que é autor do requerimento para a formulação do meu convite, também atualmente presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, excelentíssimos senhores deputados, senhores expositores, servidores, apoiadores desse encontro. Do mesmo modo que os demais, ontem à noite fui convidado para compartilhar com os senhores hoje, em 15 minutos, observações que tenho feito em alguns textos de minha autoria sobre a PEC 32. Dela tratei em 2 artigos apenas por enquanto, sempre como professor universitário, portanto, basicamente, é esse papel que eu cumprirei aqui. Eu tratei da PEC, em primeiro lugar, chamando a atenção de que na proposta original há uma grande quantidade de normas placebo, normas que são enunciados, na verdade, normativos, com eficácia retórica, mas sem nenhuma eficácia prática, como alguns deles, inclusive, já foram até excluídos, como aquele que se referiam aos princípios. E normas perigo, normas que regridem a situações ou a estágios anteriores da administração pública, anteriores, inclusive, à emenda constitucional número 19 de 98. Também tratei em trabalho recente, publicado no Conju, o tema dos cargos de provimento em comissão, que na PEC 32 tem o nome de cargos de liderança e assessoramento, com várias sugestões de aperfeiçoamento. Eu preciso registrar, para entenderem a minha abordagem, que eu fui consultor jurídico e assessor especial da reforma administrativa no antigo MARE, por ocasião da emenda constitucional número 19. Depois disso, trabalhei com todos os governos subsequentes em projetos de lei, seja no segundo governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma. Portanto, eu sou um reformador no sentido de não ser saudosista de estruturas jurídicas que se mostram superadas. O problema é quando a reforma, ela mesma, é saudosista de tempos idos e de abusos vencidos pelo aperfeiçoamento das instituições. A emenda constitucional 19 de 98, por exemplo, alterou o artigo 37, inciso 5 da Constituição e limitou a criação de cargos em comissão e funções de direção, chefia e assessoramento. Não existia essa restrição material no texto original da Constituição de 88. Fez isso, a emenda 19, em resposta a numerosos abusos nesta área. Ainda hoje, há um número grande de municípios que tem grande parte do seu quadro de pessoal em cargos de servidores voláteis, instáveis, sem estabilidade. Portanto, às vezes me perguntam sobre o tema da estabilidade, eu me preocupo com algo anterior a ele, que é o tema da efetividade. Há uma grande quantidade de municípios hoje onde os servidores não têm sequer a efetividade, muito menos a estabilidade, né? Essa resposta, que foi inicial com a limitação das atividades em atividades de direção, chefia e assessoramento, foi insuficiente, ao meu ver, porque, na verdade, nós temos ainda uma falta de previsão na Constituição de uma relação proporcional entre os cargos de confiança e encargos estáveis. Também acho muito interessante a proposta do deputado Tiago Mitrô de existir algum tipo de processo de qualificação prévia à indicação desses agentes através de algum tipo de procedimento de qualificação por competências, como em alguns estados, como Minas Gerais, etc., já se experimentou. Na PEC 32, fala-se em cargos de liderança e assessoramento destinado a atribuições estratégicas, gerenciais e técnicas, sem nenhuma clareza do que seria estratégica, do que seria técnica. E essa formulação vaga, como está, aberta e imprecisa, fará multiplicar ainda mais o número de cargos de confiança.
Na verdade, em vez de reduzir despesas, nós vamos estar multiplicando as despesas pelo número espantoso de cargos de confiança que nós estaremos criando nos estados e municípios. Uma das funções que eu tinha, inclusive, no Ministério Público do Estado da Bahia, na área de controle de constitucionalidade, era praticamente toda semana ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade por municípios que criavam cargos de confiança para as funções que não eram de direção, chefia e assessoramento. O que a PEC agora fará será legitimar isso, será legalizar, de certo modo, o abuso, permitindo a multiplicação inacreditável de cargos de confiança. Acho que é preciso realmente estabelecer, como o Supremo já sugeriu em vários acórdãos, uma relação proporcional entre cargos de confiança e cargos efetivos, estabelecer algum processo seletivo baseado em competência para a seleção desse pessoal, inclusive exigir pelo menos nível superior, e também deve ser previsto na Constituição como crime de responsabilidade a utilização privada desses agentes para funções fora das funções públicas, porque, na verdade, isso acaba criando uma perversão completa no serviço público, na ética pública. Também deve ser proibida a previsão de dízimos partidários ou dízimos pessoais, né? Porque isso cria, obviamente, um estímulo à multiplicação desses cargos e torna o agente de chefia quase cúmplice da elevação contínua dos gastos nessa área. Bom, o que eu quero dizer, portanto, é que a reforma ela deve ser um projeto de avanço, não de retrocesso. Ela deve utilizar a experiência vivida dos dia a dia e não recortes teóricos. Deve cuidar do desempenho das instituições e não apenas dos indivíduos. Evitar ajustes inúteis e ajustes que ampliem os custos de transação na gestão pública sem efeitos na qualidade do serviço. Sobre o regime da magistratura, do Ministério Público, dos membros dos tribunais de contas, advogados, defensores, eu praticamente não escrevi um texto, mas chamei a atenção, no primeiro texto que escrevi, que esses agentes já estavam, no mínimo indiretamente, na própria PEC 32. Destaco, por exemplo, o artigo 9º da PEC, que permite que a União, os estados e municípios retirem o financiamento dos regimes próprios de previdência, a contribuição e a participação dos novos servidores admitidos por cargo com vínculo de prazo indeterminado, sem qualquer ressalva, inclusive para cargos de Estado ou da magistratura, do Ministério Público, que for. E, por certo, isto vai encomendar uma crise ainda maior no regime próprio de previdência dos estados, da União, dos municípios, criando enormes dificuldades com o passivo dos atuais servidores já aposentados, servidores de todas as carreiras, inclusive das carreiras de Estado. Isto é gravíssimo, está no artigo 9º, sem qualquer tipo de regra de transição que estabeleça algum modo de compensação do déficit que estará se encomendando, compensação pelo próprio poder público. Isso atingirá a todos, atingirá inclusive a magistratura e o Ministério Público. Eu penso que a reforma administrativa ela não deve se limitar a cuidar de questões de RH público. Ela deve cuidar também das questões de atacado, não apenas de varejo, né? Deve atacar da relação administrativa entre os poderes, não apenas de situações individuais dos servidores, frequentemente sujeita, inclusive, à disciplina meramente legal. Há várias normas, e isso eu apontei nos artigos, que estão previstas nessa emenda, que seriam, como outros já disseram, perfeitamente solúveis em projetos de lei, em até coisa menor do que isso. Portanto, acho que não se deve perder a oportunidade, e acho que a reforma é uma oportunidade, para aperfeiçoar algo que tem se mostrado problemático nos últimos anos na União. Eu, numa exposição que fiz para o doutorado da FGV, fiz uma série de sugestões, e eu vou ser breve aqui nessas sugestões, algumas alcançam também a magistratura, membros do Ministério Público, que são, primeiro, reformas de impacto fiscal, em formas de impacto moral, em formas de impacto gerencial, em formas ou propostas de impacto democrático. Em relação ao impacto fiscal, eu insisto no tema dos cargos de comissão, é preciso que não se ultrapasse um percentual que eu suponho entre 10% a 15% do total de cargos efetivos, nunca mais do que isso, impedindo que sejam criados verdadeiros escoadouros de recursos públicos.
Segundo, também é preciso evitar que sejam concedidos benefícios fiscais sem prazo, né? Nós tenhamos o comprometimento da Previdência e o comprometimento da despesa pública sem qualquer cenário de cálculo de impacto econômico e atuarial. Segundo, proibir também aumentos de remuneração em escala plurianual, sem nenhuma possibilidade de controle dos orçamentos públicos futuros, né? Proibição de reajustes acima da inflação, especialmente em cargos de confiança na véspera das eleições ou um ano antes, proibição de pagamentos de honorários, indenizações em valores muito superiores ao valor integral da remuneração e subsídio de vários agentes que criam uma espécie de folha de pagamentos paralela, que não existe na magistratura, não existe no Ministério Público, e proibição de utilização de depósitos judiciais para financiar a despesa pública. Há aspectos que não têm impacto fiscal, mas têm impacto moral, né? Eu não sou favorável a férias superiores a 30 dias. Acho que existe atração da força de trabalho, compensação nisso, portanto, das carreiras, mas não acho que seja algo essencial para a magistratura, nem para o Ministério Público, não vejo os colegas também considerando assim. Acho que é importante pensar outras formas de incentivo da carreira. Proibição, nomeação de cargos de confiança, de agentes sem qualificação técnica, proibição de pagamentos de dia de greve, sem qualquer responsabilidade por agentes que atuem nesse período. Há uma série de medidas que precisam ser feitas, eu não vou ter tempo aqui de explorar. E de impacto gerencial, sem dúvida nenhuma, limitação de abono de permanência para que você tenha o incentivo à continuidade das carreiras, as carreiras não fiquem paralisadas completamente como estão hoje, permitir fusão de órgãos, disciplina da organização administrativa com maior flexibilidade, mas não com decisões unilaterais do presidente, regular o bônus de economia que está lá no parágrafo 7º do artigo 39, estabelecer amplitude de carreiras, não permitir que alguém no segundo ano de carreira já tenha alcançado o cume remuneratório. Enfim, há uma série de questões que esta emenda precisa enfrentar e ela deixa de enfrentar, ao contrário, quando extingue as escolas de governo, quando não estabelece melhorias do processo administrativo, não oferece melhorias no diálogo entre os poderes. Eu chamei a atenção, por exemplo, e com isso eu concluo, senhor presidente, nesse conjunto de sugestões, que é preciso que nós tenhamos o poder de agenda administrativo também pensado no diálogo entre os poderes. Por exemplo, não tem sentido o Congresso Nacional aprovar uma lei, por exemplo, a lei de royalties, uma liminar suspender esta lei e isto ficar com absoluta indefinição. É preciso que haja múltiplas interferências entre os poderes em matéria de agenda. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando declara a inconstitucionalidade de uma lei, isso deve ter efeitos no processo legislativo dentro do Congresso Nacional, provocar um processo de ampliação da urgência. Ao mesmo forma, se uma matéria que é sensível ao país e aos estados e à federação está mais de um ano paralisada no Supremo Tribunal Federal, não acho absurdo nem abusivo que se aprove uma resolução no Senado ou no Congresso estabelecendo uma urgência de deliberação dessa matéria na pauta do Supremo para as próximas 5 sessões, por exemplo, criando um diálogo interinstitucional. Nós precisamos, agora, os últimos anos e as últimas ocorrências mostraram que alguns personagens são estratégicos administrativos no país, como, por exemplo, o delegado-chefe da Polícia Federal. Deve ser incluído no rol do artigo 52, inciso 3 da Constituição, de tal forma que esses agentes sejam sabatinados no Senado Federal e não seja de livre nomeação unilateral pelo presidente. Também, por fim, algumas das carreiras precisam ter estabelecidos, pelo menos nas suas chefias, quarentenas, de tal forma que um cargo não seja abertura para outro imediato, na mesma gestão política, que você tenha impedimentos a isso. Garantir a independência do Ministério Público e da magistratura é também impedir a cooptação de qualquer forma. E, para isso, é preciso garantir a atratividade dessas carreiras, mantê-las de modo estável, vitalício, com garantias de funcionamento, mas flexibilizar a interação entre os poderes e o poder de agenda
entre os vários órgãos. Ou seja, é preciso sair da mera discussão individual e de RH para uma discussão de atacado mais ampla, de diálogo entre os poderes, de diálogo entre as atividades administrativas de cada um dessas funções. E é isso que eu gostaria de registrar, tendo em vista que nós fomos já muito bem representados já nas duas falas anteriores, tanto do Murrieta quanto da presidente da AMB. Acredito que o debate se enriquece com uma perspectiva diversa que eu tento apresentar aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Modesto, promotor de justiça do Estado da Bahia e presidente do Instituto Brasileiro do Direito Público. Eu queria, para até 5 minutos, doutor Paulo Modesto, promotor de justiça do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público. Desculpe, do Estado da Bahia. Bom, eu quero também, como os demais, agradecer o convite e me colocar à disposição para colaborar. Desde a do último texto que escrevi, eu disse que já estávamos numa fase em que não bastava apenas lamentar alterações e mudanças que constam da PEC 32. É um momento já de oferecer sugestões e aproveitar para repensar o Estado de forma mais abrangente. Eu destaquei, e acredito que tenha sido, faço de novo isso, destacar o artigo 9º desta PEC, que não se está dando atenção devida até aqui, que permite o deslocar, não tratar de situações individuais, mas tratar de forma muito abrangente e dos servidores no regime próprio de previdência, deslocando todos os novos servidores para um regime geral de previdência em termos de contribuição e esvaziando a contribuição dos novos servidores para o grupo, para a previdência própria. Isso fará com que exploda o déficit da previdência própria, afetando a todas as categorias, servidores de todos os níveis, magistrados, membros do Ministério Público, etc., sem qualquer regra de transição, sem qualquer norma de reconhecimento por parte do poder público de que ele está provocando um déficit, de que ele está criando intencionalmente um rombo na contribuição e no financiamento do regime próprio de previdência. Não vi até o momento, na exposição de motivos, nada que justificasse isso, não vi nos debates até aqui nada que tratasse dessa matéria e preocupa muito que esse artigo 9º esteja passando como se algo rotineiro estivesse ali acontecendo. Ele diz apenas: a União, os Estados Federal e os municípios poderão optar por eles, não servidores, por vincular, por meio de lei complementar, publicada no prazo de 2 anos, contado da data de entrada em vigor desta emenda à Constituição, os servidores que vierem a ser admitidos por cargo com vínculo por prazo indeterminado, nos termos do inciso 3 do capítulo 39, inclusive durante o vínculo de experiência ao regime geral de previdência social em caráter irretratável. O que significa que os aposentados continuarão aposentados no regime próprio, os que estão próximos da aposentadoria se aposentarão no regime próprio, mas faltarão os financiadores. E isto é grave, porque esses financiadores vão para o regime geral. E nada justifica, no meu modo de ver, isto, porque vai obrigar a que sejam elevadas as alíquotas de contribuição, não apenas dos que estão próximos da aposentadoria, mas dos aposentados do regime próprio. Ou seja, essa emenda não está apenas afetando quem já adquiriu o direito à aposentadoria, como quem está adquirindo o direito à aposentadoria nos próximos anos e encomendando um déficit explosivo no regime próprio. Ela praticamente condena os regimes próprios à extinção e não se está analisando os impactos adequadamente, nem foi esclarecido isso na exposição de motivos da PEC 32. É preciso que esse tipo de norma e seu impacto seja analisado nessa comissão com detalhe. Precisamos sair do nível da retórica e analisar o impacto normativo e o impacto real nas instituições do que nós estamos falando aqui. Acho que a reforma da administração não pode ser uma reforma, como eu falei, de RH apenas. Ela tem que ser uma reforma institucional. E é preciso pensar a administração na sua dimensão intergeracional. A administração não é apenas um palco de um governo, ela é uma estrutura que perpassa vários governos, perpassa várias gerações
e precisamos dar solidez a essas estruturas, e esta PEC, lamentavelmente, pelo menos na forma em que está aqui, não está oferecendo isso. Eu folgo em saber que o relator se posicionou claramente contra as propostas de fragilização completa do sistema de cargos em comissão, que já foi objeto de críticas de todos os que têm analisado com seriedade, na academia e fora dela, esta PEC, e oferecerá uma alternativa mais sólida e consistente com sua experiência. Isso é bom, fico feliz com isso, e é o ponto que também mais me angustia nesta emenda. De modo que eu me coloco à disposição, quero que essa estrutura realmente seja aperfeiçoada e vamos esperar os resultados do relatório, com certeza serão frutíferos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Modesto. Comissão. Nada mais vem a tratar, conforme já comunicado, reforço a convocação da reunião extraordinária virtual amanhã, quarta-feira, dia 7/7, às 14h30, no plenário 1, para a realização da audiência pública com o excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes. Às 14 horas haverá reunião com os coordenadores de bancada. Está encerrada a presente reunião.